Olá, eu sou o professor José Neto e eu te preparo para as seleções de mestrado e doutorado. Hoje eu vou falar sobre erros na escrita do projeto de pesquisa, o que você tem que pensar e o que você deve fazer para que você não cometa esses erros na escrita do teu projeto. Acompanha que a live não sai, porque hoje o conteúdo vai ser pancado, eu vou fazer projeção aqui de slide, mostrar muita coisa para vocês, muito conteúdo, que com certeza vai fazer a diferença na tua preparação. Deixa eu só colocar aqui o tema da live de hoje. Vai compartilhando com o pessoal, manda para os seus amigos, compartilha essa live, esse conteúdo, enfim, com as pessoas que você sabe que também vão precisar dessas informações que estão aí rumo a uma seleção de mestrado ou também uma seleção de doutorado. Hoje o tema é projeto de pesquisa, vale tanto para as seleções de mestrado quanto para as seleções de doutorado. Beleza? Não esquece que eu também tenho um canal no YouTube e que eu tenho também canais no Telegram, um específico para o pessoal que quer se preparar para o mestrado e outro específico para quem quer se preparar para o doutorado. Minhas redes sociais todas são Prof. José Neto. Instagram /Prof. José Neto, Facebook /Prof. José Neto, YouTube /Prof. José Neto. Então é muito fácil me encontrar e lá nas redes sociais todas e nos canais do Telegram você também encontra vários outros conteúdos, materiais, vídeos, tutoriais que vão te ajudar certamente aí, se você está escrevendo a tua dissertação, se está escrevendo a tua tese, se está querendo passar numa seleção, enfim, eu falo de tudo um pouco sobre esse mundo acadêmico. Beleza? Bom, hoje eu vou compartilhar aqui alguns slides que eu preparei, tomara que dê certo, né? Esse compartilhamento. Quem está assistindo essa live gravada, eu não sei se esse slide vai ficar, mas eu vou tentar fazer a leitura do slide para que todo mundo, mesmo quem assiste o gravado, consiga captar as informações que eu vou passar aqui. Você que está me assistindo, faz o print, depois posta aí no teu story e me marca, tá ok? Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre o que você tem que pensar para que você não cometa os erros na escrita do teu projeto de pesquisa. Em muitos processos seletivos, a fase de análise do projeto, avaliação do projeto de pesquisa, é uma etapa, sim, eliminatória. Então, de fato, é uma etapa muito importante para você. Em alguns processos seletivos, em que você não precisa escrever o projeto dentro do processo, entregar ali na inscrição, enfim, o teu projeto ele não vai ser avaliado, não foi cobrado de você o projeto. Eu venho falando para vocês aqui ao longo da imersão, lembrando que a gente está na nossa 16ª live da imersão, e na sexta-feira agora a gente fecha as 20 lives que eu prometi para vocês e estou entregando aqui todos os dias às 18 horas. Ao longo dessa imersão eu venho falando para vocês o seguinte, olha, você tem que saber o que você quer pesquisar. Projeto é proposta de pesquisa. Então, por mais que não seja cobrado de você um projeto, mas tenha aí na sua cabeça alguma proposta de pesquisa, porque certamente isso vai ser cobrado de você em algum momento. Tá? E quando você sentar para escrever essa proposta, esse projeto, muitas pessoas acabam ficando no meio do caminho, tendo uma avaliação negativa ou tendo, por exemplo, motivos para uma péssima relação com seus orientadores, muito em função da escrita do projeto dessas pessoas. Então eu vou trazer aqui alguns elementos que eu considero importante para esse nosso momento da imersão, passar para vocês, para quem está me acompanhando desde o início, né, nessa linha de raciocínio que eu venho construindo com vocês, tá? É claro que tem várias outras coisas que eu poderia abordar também aqui ao longo dessa live, mas enfim, a gente vai falar de escrita de projeto, escrita científica de uma forma geral, isso dá um curso, né, e de várias horas, várias aulas. Mas eu vou tentar ser o mais assertivo possível nessa live, trazer aqui alguns pontos que eu, José Neto, considero extremamente importantes, ok? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar logo aqui a primeira coisa que eu coloquei para vocês, tá? Bom, não sei se vocês estão vendo aí, né, a minha projeção. Primeira coisa é leitura, beleza? Então você precisa ter uma boa leitura e uma leitura direcionada para que você possa sentar e escrever o teu projeto da melhor maneira possível, sem cometer erros, não só do ponto de vista da escrita, mas também do ponto de vista técnico, científico, metodológico, tá? Em relação ao teu método de pesquisa, que é um outro ponto importante. Eu falei para vocês isso na live da semana passada, em que eu comecei a falar de projetos, sobre a questão da importância do método. Então, a leitura, a primeira técnica que vai fazer com que você não cometa esses erros na escrita do projeto é a tua leitura.
Mas não é qualquer tipo de leitura, tá? É uma leitura direcionada. Uma leitura direcionada e uma leitura, obviamente, com técnica. Tem muita gente que fala o seguinte, sai por aí catando um monte de coisa, lê de qualquer jeito e não consegue colocar no papel a ideia que tem aqui na cabeça e não consegue organizar tudo isso. E também, né, do ponto de vista técnico, metodológico, não consegue esboçar como que a pesquisa vai ser feita por conta disso, porque não entende a importância da leitura. Para eu escrever meu projeto, eu preciso ter leitura. Prof, eu preciso ler tudo. Eu preciso me matar de ler, me matar de estudar. Eu tenho muita preocupação com esse negócio de eu vou morrer de ler, vou morrer de estudar, para mim vai ser uma coisa sofrida. Então depois eu coloco esse slide de novo, tá? Eu tenho muita preocupação com isso, por quê? Porque se criou aqui no imaginário da maioria das pessoas a ideia de que você precisa se matar de estudar, se matar de ler, que o processo seletivo, que a escrita do projeto tem que ser uma coisa sofrida. E não deve ser sofrido. Quem causa o sofrimento, quem provoca esse sofrimento somos nós mesmos, quando a gente coloca na nossa cabeça que, por exemplo, ler é ruim, que ler é difícil, que ler é chato. Então, eu vou falar ainda aqui nessa semana um pouco sobre isso, sobre a questão de mentalidade, mas esse é um ponto importante. E esse é um ponto importante que precisa ser trabalhado a partir do início, quando você precisa fazer as leituras para a construção do teu projeto de pesquisa. Então, por exemplo, prof, eu preciso ler tudo? Primeiro ponto, você não precisa ler tudo, até porque você não vai conseguir dar conta de ler tudo que você precisa ler para escrever um bom projeto de pesquisa, porque eu venho falando para vocês que o projeto de pesquisa é excelente, perfeito, ele não existe. O que existe é o projeto de pesquisa com condições aceitáveis de passar por um processo seletivo, conseguir a aprovação, ok? A banca avaliadora entende que você é um candidato. Se você soubesse de tudo e se fosse cobrado de você o projeto master, top, excelente, você não precisaria estar fazendo esse processo seletivo para mestrado. Você concorda com isso, né? Nem mesmo quem termina o doutorado, nem mesmo quem escreve uma proposta de pesquisa para estágio pós-doutoral, não vai escrever o projeto excelente. Porque o tempo todo as coisas estão acontecendo, você não consegue dar conta de ler tudo que existe sobre a temática que você pensa, né, ou você gosta, você imagina que é uma boa temática, né, como proposta de pesquisa, como projeto, você não consegue, tá? Porque o tempo todo as publicações estão aí pipocando, você não consegue dar conta. Então, tire isso da sua cabeça, você não precisa ler tudo que existe. Até mesmo quem faz revisão sistemática não consegue dar conta de ler tudo que existe sobre o tema que escolheu, definindo termos e elementos de inclusão e exclusão. Não consegue. Bom, primeiro ponto, leitura é importante, você não consegue dar conta de ler tudo. Você tem que aceitar isso. Aceitou que você não consegue dar conta de ler tudo? Ótimo, beleza. Professor, leitura tem que ser com técnica. Leitura tem que ser direcionada, leitura tem que ser com organização. Então, para que você faça isso aqui que eu coloquei para vocês, que é a leitura, para depois você desenvolver essa segunda técnica que eu vou já falar para vocês, depois da leitura, você precisa entender que ler o seu material, o material que você precisa para escrever teu projeto, por exemplo, livros, artigos, eu já falei para vocês priorizarem artigos científicos. Para vocês lerem os seus artigos científicos, vocês precisam entender que ler artigo científico é diferente de você ler um banner ou qualquer coisa que aparece aqui numa rede social, no Instagram, no Facebook. A leitura ela é diferente, os objetivos são diferentes. Quando eu abro uma rede social e eu vejo um banner na minha frente, uma tirinha, alguma coisa, a pessoa que escreveu aquilo numa rede social sabe que para que essas pessoas que estão na rede social, elas consigam realmente consumir aquilo que elas escreveram, elas precisam escrever da maneira correta, tá? Ou seja, é uma leitura um pouco mais tranquila, mais divertida, sem obedecer o técnico científico, gramatical, whatever. A leitura do artigo científico, ela é diferente,
Porque quem escreveu o artigo científico escreveu pensando em publicar esse artigo numa revista. E a gente escreve para publicar o artigo numa revista boa. E existe uma forma de comunicação dentro do mundo científico que é técnica. Essa comunicação tem que ser técnica. Então, se você também aceita que o artigo científico, né, o que está no artigo científico é diferente do que você encontra numa rede social, é diferente do que você encontra, por exemplo, numa revista de consultório, onde você está lá esperando ser atendido no dentista, pega uma revista Caras ou qualquer outro tipo de revista. Se você, primeira coisa, entenda que a forma de comunicação ela é diferente. Você quer passar nesse mestrado, você quer escrever uma proposta de pesquisa excelente, entre aspas, aceitável para a tua aprovação nesse processo seletivo. Então, aceite que o que está escrito no artigo, o artigo científico foi escrito dentro dos moldes do mundo acadêmico, do mundo científico, que você precisa se adaptar a essa nova forma de escrita e, obviamente, de leitura. Ok? Então, eu não tenho familiaridade, porque não tenho experiência com leitura. Isso é treino. A gente vai pegando isso com o tempo. O primeiro artigo que você lê, ele vai sim ser um artigo chato. Você vai cansar. Você provavelmente não vai chegar nem no final do artigo. Tá? Mas se você desiste no primeiro artigo que você for ler, você não vai dar conta de ler realmente o que você precisa ler para escrever uma boa proposta, para poder fazer uma prova escrita, enfim, para realmente se enquadrar dentro do perfil que eu venho falando para vocês aqui ao longo da imersão. Por isso que a leitura é importante. Então, aceite que você não vai ler tudo, aceite que você vai ter que ler, sim, um material, que é o artigo, dentro de uma linguagem própria desse mundo acadêmico e que, por mais que seja uma linguagem distante de você, você vai se adaptar a essa linguagem com o tempo, você só não pode desistir. Eu falo, né, em algumas aulas sobre leitura de sobrevoo e leitura em profundidade. Eu não consigo fazer aqui, explicar tudo sobre essas duas técnicas, que é a leitura de sobrevoo e a leitura em profundidade para vocês. Então já anotem aí, dentro dessa primeira técnica, desse primeiro ponto que é importante para que você não cometa erro na sua escrita, que é a leitura, que depois você vai pesquisar sobre leitura de sobrevoo e leitura em profundidade. Associe essas duas técnicas de leitura dos artigos científicos que você precisa ler para escrever seu projeto, que você já está aí, mil caminho andado dos seus concorrentes, ok? Segundo ponto, está aqui, acho que vocês estão conseguindo ler, né? Tempestade de ideias. É a tempestade de ideias. Tá? Por que eu coloquei isso aqui? Tempestade de ideias, como um segundo ponto importante para que você não cometa o erro na escrita. Essa semana me perguntaram assim: prof, cada vez que eu leio alguma coisa, me vem uma coisa nova e eu tô com medo de, sei lá, escrever demais, passar do ponto. E foi que eu respondi. Eu falei, olha, não se preocupe com isso. Quando você senta para escrever o teu projeto de pesquisa, você tem que passar do ponto, tá? É melhor você ceder e depois você vai tirando, né? A gente sempre fala assim, é melhor sobrar do que faltar. E aí, quando você faz essa técnica da chuva de ideias, depois que você lê, desenvolveu as técnicas, depois você de leitura, né? Você vai desenvolvendo as técnicas de leitura em cima dos artigos que você precisa ler para escrever o teu projeto. E uma observação, leitura de que tipo de artigo, professor? Não é todo tipo de artigo. Artigo sobre a temática que você definiu. A gente já teve live sobre temática de projeto, tá? Se eu não me engano, foi da sexta-feira passada. Aquela da imersão. Se você perdeu alguma live da imersão, você pode assistir essas lives todas da imersão. A gente está na 16ª. Essas lives estão aqui no meu IGTV, salvas. Se você está me assistindo a live gravada pelo Facebook e pelo YouTube, também está aqui no Facebook e no YouTube para vocês. Beleza? Então, essa chuva de ideias, ela vai ser importante para quê? Para que você dê um terceiro passo, que é a organização. A gente, quando está lendo, aí começa a pipocar as coisas. Por quê? Porque a gente está fazendo insights, a gente está tendo insights. A gente não aprende só de uma única maneira, a gente tem várias formas de aprender as coisas. Uma delas é lendo, outras é observando. E tem essa forma de você aprender as coisas que nasce do conjunto de todas as informações que você tem acesso e se chama insights. Então, quando você está lendo as coisas, você tem insights. Anote esses insights.
Eu pensei numa coisa, anotei. Eu pensei em outra coisa, anotei. Ah, professor, mas eu vou anotar tudo. Eu estou lendo um artigo, eu fico pensando um monte de besteira, eu acho que não é relevante. Você que acha que não é relevante. Quem tem que julgar se é relevante ou não é uma pessoa mais experiente do que você. Vai te dizer, olha, você está indo pelo caminho certo, você está indo pelo caminho errado. Entende? Então a gente às vezes tem um preconceito, a gente se julga demais. Né? Se julgar porque eu não sei escrever. Aí fica no eu não sei e nunca tenta. Ah, porque tudo que eu penso é besteira. Ah, porque eu não encontro. Então é sempre o não, é o próprio julgamento, o próprio preconceito, né, de achar que nunca vai ser capaz de escrever uma proposta de pesquisa legal. Tire isso da sua cabeça. Ah, o que eu estou escrevendo talvez vai exceder. Não importa. Nesse momento que você senta para escrever, você pode passar do ponto. E para que você consiga dosar o que você vai passar do ponto com o que realmente vai ser importante para o teu projeto, você vai desenvolver a técnica, né, tá falando de chuva, né? Tempestade de ideias, né? É a tempestade de ideias, tá bom? Gente, eu não sei desativar os comentários. Pode ser... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, tá. Eu vou desativar rapidinho. O momento em que eu estiver aqui fazendo a projeção dos slides, eu vou desativar os comentários, tá bom? Para que vocês consigam fazer o print ou anotar aí tranquilamente. Então, a tempestade de ideias vai ser importante para isso. O que que é? Eu colocar no papel tudo que vem na minha mente. Eu estou lendo uma coisa, coloquei. Ou não, eu não estou lendo um artigo, mas sei lá, eu estou lavando uma louça, eu estou dirigindo, eu estou conversando, eu estou fofocando pelo WhatsApp. Tive um insight, veio uma ideia, veio uma inspiração. Anota, registra e tem esse caderno para que você faça isso. Uma vez eu postei aqui no meu feed o meu caderno, né, o caderno de insights. Tenha esse local onde você vai anotando as coisas, tá bom? E é muito importante para que essa técnica da tempestade de ideias ela seja efetiva, é você ter esse local onde você vai registrando todas as tuas ideias, os insights, aquelas coisas que pipocam na tua mente. Ok? Porque se você anota aqui, numa hora você anota num pedacinho do artigo que está lendo que você imprimiu. Outra hora você anota, sei lá, no bloco de notas aqui do celular. Outra hora você anota em um guardanapo, enfim. As coisas vão se perdendo. E aí essa tempestade, que são esse conjunto de coisas que você pensou, idealizou, que surgiu, que veio por insight, por inspiração, né? Podem ter vários nomes. Se você conseguiu organizar tudo num canto só, num local só, depois vai ser importante para que depois você consiga fazer esse terceiro ponto, que se chama a organização do teu projeto de pesquisa. Quando você organiza o projeto de pesquisa, o projeto ele tem uma estrutura, introdução, objetivos, metodologia. Cada projeto vai ter uma estrutura diferente, porque depende muito da minha seleção também, né? A estrutura do projeto depende muito da minha seleção. Quando eu estou organizando o meu projeto, daí eu vou ver, olhando para esse meu conjunto de coisas que surgiram ao longo dessas minhas leituras, da minha preparação, do desenvolvimento desse projeto, eu vou organizando tudo isso. Ah, eu acho que essa ideia que eu tive casa com essa outra. E eu acho que isso aqui pode eu posso inserir no final da minha introdução, porque isso está mais para uma justificativa. Ah, eu acho que isso que eu anotei vai ser interessante, porque isso aqui é uma técnica de pesquisa que vai ser interessante para eu chegar a concluir o meu objetivo específico X. Então, isso aqui vai lá para a minha metodologia. Entende? Quando a gente não faz essas duas coisas, tempestade de ideias, que é registrar tudo aquilo que vem na mente. O que vai acontecer? Acontece um vendaval de ideias e as ideias elas chegam, elas entram, elas vão embora e se perdem. Quantas vezes aconteceu comigo de eu pensar numa coisa muito bacana e eu não registrar, não colocar ali no papel, né, aquilo que veio, e simplesmente depois de meia hora eu esqueci, porque eu fui assistir televisão, porque eu entrei aqui no Instagram, na rede social, e eu me distraí com outras coisas e essa boa ideia, essa ideia excelente, ela foi embora, entende? Então, é preciso que você registre, tá? Ou você vai ter o dia que você senta e você vai fazer aquilo e colocar tudo no papel, ou não, você tem aquele localzinho que registra, que você anda com ele o tempo todo e vai anotando. E você vai ver que depois vai fazer muito sentido na hora de escrever e organizar o teu projeto quando você tem
todas essas ideias anotadas, essa tempestade aí, ela vai ser muito benéfica para você, tá bom? Muitas pessoas acabam cometendo erros na escrita do projeto exatamente por conta disso, tá? Por quê? Porque essas pessoas não fazem isso, é isso que eu estou colocando para vocês. Leem de forma errada, não registram as ideias que tiveram ou as boas ideias que elas ouviram. Eu tenho certeza que ao longo da imersão vocês tiveram vários insights aqui. Eu ia falando, vocês iam lembrando de uma coisa, E muitos de vocês aqui deixaram as coisas passar, né? E aí já era, não volta mais, muito difícil voltar. E organização do projeto, que é você olhar para tudo que está ali registrado e você ir já organizando. Eu falo sempre, há muitos anos atrás, né? Há 2 anos atrás, quando eu comecei o Instagram, eu fiz a minha primeira live, foi sobre projeto de pesquisa. E eu lembro muito bem que nessa minha primeira live eu falei o seguinte, que projeto de pesquisa é um guarda-roupa. Não sei se ainda tem gente que me acompanha dessa época para cá. E eu falava, projeto de pesquisa é um guarda-roupa, porque você tem lá, né, no guarda-roupa vários locais, né, cômodos do guarda-roupa. Para cada cômodo, ele foi projetado, pensado, arquitetado para guardar alguma coisa, né? No projeto, cada seção do projeto, ela tem um sentido. Introdução. O que vai na introdução? O que vai na seção de método? O que vai nos objetivos? Entende? Quando você tem tudo ali organizado, meio que esboçado, você só vai agora saber onde você coloca aquilo. Em que cômodozinho desse guarda-roupa, em que seçãozinha desse projeto você coloca aquilo que você anotou, que você registrou no dia que você estava inspirado, ou que você assistiu uma live aqui do professor José Neto. Entende? Então faça isso. Ok? Porque um dos erros na escrita do projeto é isso. É desorganização. É um projeto desorganizado. Um projeto sem linha de raciocínio. Então, quando você vê um projeto que não está sem eira nem beira, não tem pé nem cabeça, você já conclui o quê? Que a pessoa não soube fazer leituras, que a pessoa não soube registrar aquilo que ela leu e que, sobretudo, a pessoa não soube organizar aquilo que ela registrou a partir daquilo que ela disse que leu. Entende? Então tem que ter muito cuidado com isso. Deixa eu ver lá o que vocês estão perguntando para eu passar para o meu segundo slide, tá? O que vocês estão colocando aqui? Já estamos em 20 minutos de live. Então, e hoje eu tirei esse comentário. Beleza, gente? Lacerda, o Franklin Lacerda está dizendo que fez seleção de mestrado e os vídeos ajudaram muito. Que massa, Lacerda. Show de bola. Vamos ver aqui, que se tem... São aqui. Assisti algumas lives, hoje são muito boas. A Rosângela estava em reunião online, deu para entrar agora. A Zenira costumam anotar as coisas soltas que depois fazem bastante sentido. A Leonilda, é isso que eu estou falando, né, Leonilda? Ó, eu sou a louca do caderno, tenho vários. A Paty, a Michelle, várias ideias depois das suas lives, tudo anotado. A Fabinice fazia as anotações das ideias e não sabia que era uma técnica. Meu caderno está cheio de ideias. Meu caderno parece uma coxa de retalhos. Mas o mais importante também, né, Fabinice, é depois você saber acessar tudo isso que você anotou e saber organizar o teu projeto de pesquisa, tá? Com isso que você anotou. Vou já falar mais sobre isso. A live vai ficar salva, tá bom, Márcia? Só que eu acho que eu não sei se as projeções ficam na live salva. Por isso que eu pedi que vocês estivessem ao vivo e que vocês fizessem os prints. Posso fazer uma live depois sobre essas técnicas, aprofundar um pouco mais. Tá? Vamos lá aqui, vamos continuar e eu já leio depois os comentários de vocês, deixo as perguntas também. Deixa eu desativar os comentários para eu fazer a segunda projeção. Tá, vamos lá. E aí, gente, o seguinte, características de uma boa escrita, tá bom, gente? Eu errei aí no título, mas desconsiderem isso. Concisão, clareza, exatidão, sequência lógica, imparcialidade e vocabulário, ok? São características essenciais de um bom projeto de pesquisa, da escrita do teu projeto de pesquisa.
Quando você não é conciso, quando você não é claro, quando você fica enrolando, né? Não tem objetividade, quando você não faz isso que eu acabei de falar para que você organize e faça com que as coisas tenham uma sequência lógica, né? Ou seja, o teu projeto ele é todo bagunçado. Quando você é muito parcial, você se coloca muito dentro do texto, ao invés de pensar, de lembrar que a escrita ela tem que ser técnica científica e, sobretudo, quando você não tem leitura e você acaba tendo uma escrita muito pobre, ou seja, porque você não tem vocabulário, isso vai fazer com que o projeto de pesquisa tenha nota muito baixa. Então você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Tenha muito cuidado com isso, ok? A gente faz o print e depois me marca, tá bom? Porque eu tô vendo aqui que tá muito legal a live de hoje. Façam sempre print e me marquem nos stories que eu reposto. Bom, concisão. Vou juntar concisão, clareza e exatidão. Essas três coisas, tá? Concisão, clareza e exatidão. Por que elas são tão importantes? Porque quando a gente olha para os projetos de pesquisa que não são aprovados em seleções de mestrado e doutorado, eles pecam exatamente nisso. Primeiro, a pessoa quer escrever tudo. Eu falei agora há pouco para você. Você não precisa ler tudo, você não precisa escrever tudo também. O teu projeto, ele é um quê? Projeto. O teu projeto não é uma dissertação. O teu projeto não é uma tese. O teu projeto não é um livro. Né? O teu projeto não é uma série. Tá? Não é um volume de uma publicação seriada. Não. O teu projeto é apenas um projeto. Então, a banca também entende que o teu projeto, ele não vai contemplar, por exemplo, toda a literatura. Por isso que eu disse, você não precisa ler tudo que existe, tá? Sim, você precisa ter uma bagagem de leitura, não precisa ler tudo. E aí, o teu projeto não precisa ter... eu lembro bem de uma expressão de uma professora que eu conheci há muitos anos atrás, que ela falava assim: você não precisa gofar tudo dentro do negócio, do projeto, né? Ou seja, você não precisa vomitar tudo dentro do projeto que você sabe. E isso é o grande erro. As pessoas acham que para escrever um bom projeto, elas precisam escrever demais e colocar tudo aquilo que elas sabem, tá? E não é assim. Você precisa ser direto, você precisa ser assertivo. Então, concisão, clareza e exatidão são características extremamente importantes, tá? Até porque, se você for olhar, muito provavelmente aqui no edital da tua seleção de mestrado, você vai ver que os editais de mestrado eles estão pedindo projetos de 6 páginas, 12 páginas, 14 páginas. Eu me assustei outro dia quando eu vi no edital de uma aluna minha um projeto que exigia no mínimo 20 e no máximo 30, se eu não me engano, tá? Então, os projetos, os editais estão exigindo projetos cada vez mais pequenos, mais curtos. E junto com esse tamanho, esse volume, tá o que você precisa analisar, você precisa verificar também o que está na escrita desses projetos, tá? Por exemplo, introduções muito grandes, introduções muito extensas. E isso, geralmente você comete esse erro de não ser conciso, né? De ficar enrolando, de não ser exato, de não ter clareza no projeto. Primeiro, quando você não tem leitura. E 2 pontos importantes que, se der tempo, eu ainda falo deles hoje, que é sobre você entender o porquê do teu projeto a partir das suas justificativas e a partir de uma coisa que se fala muito e pouca pessoa sabe. Consegue enxergar, que é a lacuna do teu projeto de pesquisa. Tá ok? Então, se você sabe o que você quer, se você sabe o porquê que o seu projeto ele é importante, e se você sabe, tem certeza da lacuna do teu projeto, você vai conseguir escrever com clareza, com exatidão e com concisão o teu projeto. Agora, se você não sabe nada disso, o que você vai fazer? Você vai ficar enrolando o tempo todo, escrevendo 10, 15, 20, 30 laudas de um projeto, e no final das contas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, tá? Então, pense nisso. Concisão, clareza e exatidão. Você consegue ter tudo isso no teu projeto quando você tem certeza do que você quer pesquisar, do porquê que ele é importante e das lacunas de pesquisa da tua proposta de pesquisa. Tá? Sequência lógica. O que é sequência lógica? Sequência lógica da escrita,
né? Por exemplo, você não vai colocar os teus objetivos antes do teu problema. Porque problema vem antes do objetivo. Então a sequência lógica é, o que vem primeiro? Primeiro vem problema, depois vem hipótese, depois vem justificativa, depois vem objetivos, depois vem método, e assim resultados esperados, e assim sucessivamente. Sequência lógica, e não você atropelar as coisas. O que eu vejo muito é o seguinte, as pessoas acabam colocando método na introdução, as pessoas acabam colocando na metodologia a justificativa ou os objetivos. Quando eu faço análise de projeto, se tiver alguém aqui que já fez análise de projeto comigo, sabe que eu faço isso. Eu mostro para a pessoa que ela está fazendo isso. Ela não está seguindo a sequência lógica do projeto. E é por isso que o projeto não faz sentido para ela. Então, quando você não segue uma sequência lógica, o que a banca entende? Que você não faz sentido para você. E se não faz sentido para você, por que a banca vai aceitar, vai aprovar? Primeiro tem que fazer sentido para você, para depois fazer sentido para os avaliadores, para a banca. Entenda isso, ok? Bom, deixa eu ver outra coisa que eu notei aqui para vocês. Desative os comentários para poder fazer a projeção, senão não dá certo, né? Bom, imparcialidade. O que é isso? Prof, eu não posso me colocar no texto? Não. Muito cuidado com isso, com a questão da imparcialidade. Algumas pessoas entendem esse negócio de imparcialidade com a voz. Eu escrevo na voz ativa, escrevo na voz passiva, ou então na pessoa, na primeira pessoa, na terceira pessoa. Não é exatamente assim. Por exemplo, primeira pessoa, terceira pessoa, isso depende muito da área. Tem área que é aceitável, né? Na verdade, que é comum se escrever, que é o natural se escrever na primeira pessoa, na área de ciências humanas especialmente. Em outras áreas mais técnicas, né, o que eu falo assim, tecnológica, da saúde, o mais comum, natural, é se escrever na terceira pessoa. Não é nesse sentido que eu coloquei imparcialidade, não entenda. Imparcialidade é o seguinte, você está escrevendo porque você partiu, obviamente, de um problema de pesquisa, o teu problema de pesquisa está relacionado inicialmente a alguma coisa que te chamou a atenção. Porque para eu querer pesquisar uma coisa, algo me chamou a atenção para poder sentar e escrever meu projeto de pesquisa. Mas isso não significa... E aí eu sempre falo o seguinte, quando a gente vai justificar, né? Quando a gente vai justificar, a gente olha para uma série de fatores para tentar encontrar ou combinar esses fatores para fazer a nossa justificativa a mais plausível possível. Um desses fatores são os nossos fatores, os fatores pessoais. O que me motivou? Esse problema de pesquisa está relacionado com uma questão minha? Né? Está relacionado com alguma questão minha? É alguma coisa que me toca muito do ponto de vista pessoal e por conta disso veio o interesse em pesquisar? E é de fato uma problemática, não só minha, mas uma problemática social? Beleza, então encontrei aqui uma boa justificativa e vou trabalhar melhor no meu texto. Então, o que eu estou falando para vocês é que o que a gente quer pesquisar, claro que vai estar relacionado a aspectos da nossa vida pessoal, sim. No entanto, eu não posso me colocar dentro do texto o tempo todo com parcialidade. Se eu for parcial, eu vou estar deixando de ser técnico e científico e o meu projeto de pesquisa, a minha proposta de pesquisa, ela vai ter o que a gente chama de viés. E tudo que um projeto não pode ter são os vieses. Uma das coisas que vai ser bastante observado pela banca é quais são os vieses dessa pesquisa, dessa proposta. Onde essa pessoa está errando? Qual é a fragilidade desse projeto de pesquisa aqui, que pode fazer, por exemplo, com que esse projeto não vá para frente, ou esse estudante ele tenha problemas na execução dessa pesquisa. E aí, quando você se coloca parcial em função da temática que você está escrevendo, esse é considerado um viés, e esse viés vai ser considerado pela banca como uma fragilidade da tua proposta, e provavelmente você vai ter problemas nas notas da tua proposta. Ok? Então, tenha muito cuidado. Especialmente sobre algumas temáticas, né? Onde a gente acaba se colocando dentro. Por exemplo, vou falar de aborto. E aí, às vezes, eu posso me colocar muito e ser parcial em relação ao aborto. A defesa do aborto ou não.
temas relacionados a questões políticas, então eu sou partidário, então eu não posso me colocar muito dentro do texto, né? É claro que a gente, escritor, a gente que escreve o projeto, a gente vai moldando esse projeto a partir daquilo que a gente quer, dos nossos objetivos, como a gente quer justificar, só que tudo tem que ser dentro de um padrão técnico científico. E se você for parcial, você não está dentro desse padrão. Então, a imparcialidade é uma excelente característica que você precisa observar, ok? E vocabulário. Nem precisa falar que o vocabulário vem com aquilo que eu falei no primeiro slide para vocês, que é a questão da leitura. Quanto mais se lê, mais vocabulário você tem. E dentro de cada área existe, né, por exemplo, palavras, expressões, jargões técnicos científicos que são mais usuais dentro daquela área. Então, por exemplo, se eu sou um exemplo que é muito marcante na questão da escrita do texto, é a escrita jurídica. Quem é da área jurídica sabe que essa escrita ela é muito marcada por determinadas palavras, expressões, conjunções, conectivos, né? Muito próprios da linguagem jurídica. Você é de que área? Você é da área da pedagogia? Quais são as expressões? Quais são os jargões? Como que se escreve? Né? Quem é da área, por exemplo, da saúde? Né? Por exemplo, vai falar sobre... deixa eu tentar lembrar aqui palavras que são muito típicas da saúde, né? Viés é uma palavra muito típica da saúde, o pessoal da saúde usa muito essa palavra sobre viés de seleção, né? Então você vai encontrar muito o pessoal da saúde falando isso, sobre viés de seleção. Então, enfim, cada uma das áreas tem as suas formas de escrever. Você precisa encontrar qual é a sua área, como se escreve, mas não é só isso, não é só repetir esse padrão de escrita, porque senão você vai perder a sequência lógica, né? Você vai se perder no meio do caminho, se você só tiver uma listinha de palavras e expressões que se usa e você só ficar repetindo ali. Não. Se você tem leitura, que é o primeiro ponto dessa live, o primeiro slide que eu mostrei para vocês, você vai conseguir mapear, né, o melhor vocabulário para a escrita do teu projeto de pesquisa, ok? Sem ser apenas um papagaio que repete as coisas, né? Sem ser aquela pessoa que vai só repetir, copiar e colar as coisas que são comuns da área. Não é nesse sentido só repetir, né? Feito papagaio. Não, mas é você realmente ter esse panorama, né, do vocabulário típico da tua área, especialmente sobre o teu tema. E se você fez aquilo que eu disse, fez a leitura direcionada, artigos sobre o seu tema de pesquisa, você encontra esse vocabulário e você acaba colocando ele no teu projeto. Isso vai fazer da tua escrita do projeto uma escrita que vai ser vista com bons olhos aí pelo teu avaliador, tá bom? Vamos lá, gente, vamos ver o que vocês estão perguntando aqui. Nós estamos a com 40 minutos de lives e é muita coisa, né? Eu poderia falar aqui horas com vocês sobre isso, mas vamos focar nessa live sobre esses pontos e a imersão acaba na sexta-feira. Quem sabe até sexta-feira eu volte a falar mais sobre esses pontos e técnicas que eu falei aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Fábio tá aí, Simone tá aí, Neide, professora Mônica. Preciso explicar. Usarei uma pesquisa... acho que ela tinha feito uma pergunta antes, tá? Deixa eu ver se tem perguntas na caixinha. A Samira colocou assim: na biografia é melhor artigos do que livros? Então vamos lá. Talvez, Samira, perdão. Talvez você esteja querendo falar da referência bibliográfica, do referencial bibliográfico, é isso? Bom, de todo modo, que não é biografia, né? De todo modo, é sempre melhor artigos do que livros, ok? Já falei aqui sobre referências convencionais e não convencionais. Dentro do conjunto das convencionais, eu sempre sugiro para quem quer entrar no mestrado e no doutorado, a leitura direcionada em artigos, tá? Deixa eu ver aqui o que está na caixinha. Primeiro eu vou ver o que está na caixinha, depois eu vejo que passou muita coisa, tá, gente?
Aqui, temas de projetos sobre inclusão na área de educação são mais aceitos no mestrado? Samira, eu não sei te afirmar isso, porque isso vai depender muito do mestrado, tá bom? Por exemplo, mestrados em educação. Será se todo mestrado em educação vai olhar para temas relacionados à inclusão como bons temas para esse mestrado? Depende. Depende da área de concentração desse mestrado, depende das linhas de pesquisa, das áreas de interesse dos professores, tá ok? Nem sempre o mestrado em educação vai fazer pesquisas sobre inclusão. Depende muito da área de concentração desse mestrado e das linhas de pesquisa. Então, o que eu quero te dizer é que um determinado tema, ele pode servir para um mestrado, mas não ser tão interessante para um outro, porque depende muito do escopo daquele mestrado, dos objetivos daquele mestrado, dos tipos de pesquisa que são, na perspectiva do colegiado, boas pesquisas interessantes, relevantes para o desenvolvimento da linha que naquele programa, naquela universidade, eles querem desenvolver, tá bom? Então, sempre ler o edital e sempre analisar área de concentração, linha de pesquisa e área de interesse dos professores. Vou ver se tem outra pergunta aqui. Ana Liz colocou, na questão da imparcialidade, pode ser voltado ao que vi das pesquisas relacionadas ao tema? Sim. Viu, Ana Liz? É claro que eu posso partir de uma questão pessoal. Um negócio me incomodou, uma questão ambiental me incomodou e eu estou incomodado com isso porque é uma questão muito próxima de mim. Beleza, bacana. Mas existe referência que eu posso utilizar para apoiar essa questão que eu quero trabalhar dentro do meu projeto? Tem. Maravilha, show de bola. Eu pego essa referência e eu coloco a responsabilidade em cima dessa referência, ok? E aí eu direciono a minha escrita para o que eu quero. Mas eu tenho ali uma referência científica que está apoiando o que eu quero colocar no meu projeto. Vamos ver aqui. A Mati colocou, sério, professor, artigos? Artigos. Para projetos, para pós-graduação, estricto sensu, mestrado e doutorado, os artigos, se a gente fosse colocar numa escala, né? Fosse fazer aqui uma hierarquia das referências que são vistas com bons olhos, onde são mais interessantes para uma pós-graduação. Artigos científicos. Em segundo lugar, vem os livros, tá ok? Existem lives onde eu explico melhor sobre isso. Eu não lembro se na imersão já toquei nesse ponto, pode ser que em alguma live eu falei sobre isso, mas existe um porquê disso, tá bom, Mati? De os artigos serem mais valorizados do que os livros. Mas só resumindo para você, talvez para quem está na live não tenha entendido esse meu posicionamento, não tenha assistido as minhas lives anteriores onde eu falo sobre isso. Por uma simples questão, segurança da informação que está sendo veiculada por meio dos artigos e dos livros. Livro, qualquer pessoa pode escrever e publicar. Artigo, em tese, coloque-se uma observação bem grande, passa-se por um processo editorial duplo cego. E aí eu sempre, quando toco nesse assunto, eu faço as observações. Artigos publicados em revistas de qualidade. Não é artigo publicado em revista de beira de esquina. É diferente. Livro, também não é qualquer livro que eu estou dizendo que vai ficar em segundo plano. Existem os chamados livros-texto. Esses, sim, podem ficar aqui ranqueados em primeiro lugar. Mas são poucos os livros-texto dentro de uma determinada área. Vamos ver as perguntas rapidinho. Eu vou ler tudo que vocês colocaram aqui. Se der tempo eu vou respondendo, tá bom? Porque tem muito texto. Qual uma boa sequência para o projeto de pesquisa? Minha internet caiu, professor, quando você explicou. Boa sequência do projeto de pesquisa? Bom, a ideia hoje é falar sobre escrita do projeto, não necessariamente sobre estrutura de projeto, tá bom? Na oficina mestrado aprovado, eu vou falar de estrutura de projeto. Então, se você ainda não está inscrito na oficina, que começa na segunda-feira, te inscreve, porque lá eu vou falar de estrutura de projeto. Boa noite, Ofélia.
Os artigos são sempre mais utilizados, somente em inglês. Cris aí contribuindo. A Josi falou, bom saber, bibliotecas fechadas nesse momento, né? A Thalita, show de aula, obrigada por toda essa construção. Tamo junto, Thalita. A Grazi, Neide, sim, o bom de ler, porque já fazemos o estado da arte. Acho que é vocês comentando, né? Obrigada, Andréia, falou que a live é show. A Naide, parabéns, obrigado. É legal ler projetos prontos. Bom, só que você tem que ter muito cuidado em ler outros projetos que já foram escritos, porque às vezes a gente tende a copiar, tá? Então, muito cuidado com essa questão de você copiar os projetos que você leu. A gente lê para se inspirar e tudo mais. Pode usar tese e dissertações no referencial teórico quando não encontrar bons artigos nos últimos 5 anos. Se você não encontrou, aí sim você pode, mas sempre ter o cuidado para tentar fazer a tua revisão, né, Fabenice, da melhor maneira possível, porque se você fizer da forma correta, você consegue encontrar os artigos para citar no teu projeto, tá bom? Estou falando isso porque eu conheço gente que estava no doutorado, que chegou num seminário de tese e disse que não encontrou nada, sendo que essa pessoa não encontrou artigos porque ela não sabia fazer a busca, tá bom? Então, às vezes você diz, eu não sei porque você não sabe fazer a busca da forma correta. Preciso explicar... tá. Eu preciso ler artigos em que são relacionados ao meu programa de mestrado? Sim, Neide. Usarei uma pesquisa qualitativa. O próprio texto pode deixar subentendido? Pode colocar, Neide, sem problema nenhum. Mônica, prof. Mônica, pode colocar. Deve colocar. Mas na seção de método, tá? O Júlio, boa noite. Eu que mandei a mensagem perguntando passado o ponto. Exatamente, legal comentar novamente. Melhor escrever muito e tirando, né, que não escrever nada. Isso, exatamente. A Rosângela, assisti algumas lives, hoje que são muito boas. Obrigado. Obrigado, Rosângela. Muito bom, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais comentário que eu passei. A gente falou que é desconstruído. Desde a semana passada não, né? Desde a primeira live da imersão que eu vou desconstruindo um monte de coisa com vocês, né? Que bacana. Ensina como encontrar bons artigos. Sim, a gente vai ter live sobre isso, tá bom? A gente pode trabalhar essas outras coisas em outras lives, tá bom, gente? Já são 18h50 pra mim, 50 minutos de live, daqui a pouco o Instagram cai. Daqui a pouco o Instagram ele cai. Mas para fechar, tá bom? O que eu coloquei para vocês hoje aqui, eu vou projetar rapidamente os slides, se você não chegou agora, para você poder fazer seu print. Faz o print dos slides, eu vou desativar os comentários. Faz o print dos slides e aí depois você me marca, tá bom? Bota essa força, me dá essa forçazinha aí, tá? Bom, esse foi um dos slides que eu trabalhei hoje ao longo da live, tá? Faz o print. Congelei no sorriso. O outro, eu vou congelar no sorriso de novo. Que é pra você não postar aí foto minha, assim. Não deu tempo de eu falar isso aqui. Faz o print rapidinho. Foi. Isso é tema para as próximas lives, tá bom? Esse aqui que eu botei. Gente, brigadão. Muito bom estar com vocês hoje. Iniciando a nossa última semana da imersão Passei no Mestrado. A gente tem live todos os dias aqui às 18 horas até sexta-feira, que é a imersão Passei no Mestrado. Na segunda-feira, dia 24, começa a oficina Mestrado Aprovado. Se você ainda não está inscrito, se inscreve na oficina, porque a gente vai ter outras coisas lá na oficina que não foram trabalhadas aqui ao longo da live. Ok? A gente se encontra amanhã, posso contar com vocês. Estou indo embora agora, me despedindo. E... e amanhã tem mais conteúdo massa para vocês. Essa live vai ficar salva no IGTV. Depois você vai lá e comenta se fez sentido, se você gostou. E também compartilha com os seus amigos. Entra pro meu canal do Telegram.
assina lá o meu canal do YouTube. Ok? Obrigado, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Melhor ainda é chegar no final da live e ler todos esses comentários que vocês estão colocando aqui. Obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.